Caião, esse post aí fala de Bethesda, né? Do cara que tava lá, que eu editei uma pregação sua lá em Bethesda, foi maravilhosa na minha vida, eu já falei isso 40 vezes. Tem 45 anos que eu falo isso aqui no Papo de Graça. Essa parada lá. Então é o seguinte, cara, o mais interessante que eu noto em você é como que você faz a viagem da mensagem, a viagem da palavra naquilo que está escrito. A própria vibe do Gadareno, por exemplo, quando Jesus fala volta, a psicologia do retorno do Gadareno para Gadara é um plus que você consegue pegar do texto. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Um cara que sabe muito de Bíblia, eu vejo, você é um cara que sabe muito do que está escrito lá e a palavra também, você interpreta como ninguém. Ele aprende que ainda tem muita coisa para saber acerca disso. O que você acha? Assim? Até faz um mês mais ou menos eu estava conversando ali em cima, ou em algum lugar, com a Helena, minha neta mais velha, e ela me perguntou, não foi nem bem uma pergunta, foi quase uma asseveração, uma afirmação. Ela falou, vô, você está fazendo isso há tantos anos, são tantas milhões de vezes que você fez, e eu sei que você sempre fala a partir de coisas diferentes da maioria das pessoas. Agora, não chega um ponto que tudo é só repetição? Ela me perguntou, eu falei, minha filha, olha, pode, na realidade eu creio que o que mais mata a alma da maioria dos ensinadores, assim chamados, ou pregadores, ou seja lá o que for, é que eles são repetidores da mesma coisa. São pacotes doutrinários, são dogmas organizados para serem ensinados, são doutrinas, tudo muito fixo, tudo binário e tudo blindado, sem espaço, são atmosferas das quais ninguém consegue sair. São ambientes sem espaço sideral, sem viagem para fora, sem observação distante de outros ângulos, não tem. Certo. E aí eu falei a ela, não sinto que seja o meu caso. Porque quanto mais eu conheço a Escritura, o texto, mais eu conheço a palavra, que é o Espírito. Quanto mais eu conheço o Espírito, mais eu discerno o texto. E quanto mais eu discerno o texto, mais cresce o volume do meu olhar subjetivo e espiritual. E mais você é remetido para o cotidiano, aonde, se o Evangelho é verdade, ele tem que se provar verdadeiro ou não. Ou seja, uma das razões pelas quais eu sei que o Evangelho é verdade é que nada coincide mais com a realização e com o poder de realização da felicidade humana, da paz humana, do perdão humano e do sossego humano do que aquilo que o Evangelho traz e propõe. Não tem nada equivalente no planeta. Isso é sempre novo, porque os tópicos vão variando e a incidência do Espírito do Evangelho não acaba nunca. Como você ontem estava me falando aqui sobre milagres de Jesus e física quântica. Há muito poucos lugares no ambiente cristão onde você poderia estar conversando sobre os milagres de Jesus e física quântica. Aqui você pode. Por quê? Porque o Evangelho tem incidência sobre o que se tornou hoje uma moda da física, que é a física quântica. Sim. Ela está aí como fenômeno em voga, presente
Já está aí há um século praticamente. Mas ela se tornou moderna, ela se tornou um trend. Tá. Ela se transformou, assim como o Nikola Tesla, que é um cara extraordinário, mas chegou agora a hora dele de virar Einstein, dessa nova era, digital, mecânica, comunicação à distância, essa coisa toda. Então, eu sei que o Evangelho sempre tem aplicações para outras dimensões da vida. No entanto, eu olho para a Escritura e quanto mais eu a conheço, mais eu vejo que há coisas nela que provavelmente eu vá morrer sem conhecer, sem entender, ou que estão me aguardando como fenômeno para eu experimentar mais para além daqui, noutra dimensão, mas que até agora eu não compreendi e não tive a menor aflição por não poder te dar uma resposta a respeito, ou me dar uma resposta. Eu nem estou pedindo uma resposta. Eu sou uma pessoa tão satisfeita com o que eu creio, e com o que eu sei porque creio, e com o que eu creio porque sei. Começa que eu sei porque eu criei. Mas uma vez que eu criei e fiquei sabendo, o que eu fico sabendo aumenta o meu crer. De modo que isso cresce extraordinariamente. Sei. Quanto mais eu sei, mais eu creio. Quanto mais eu creio, mais eu sei. Porque a minha fé abre sentidos que a cartesianidade sistematizante do meu intelecto não abre, só não fecha. Rola. Mas a fé não proíbe percepções. A ciência determina um encolhimento. Se você não puder provar a partir de certas comprovações, você tem que excluir aquilo como possibilidade até conversável ou de conversação. Sim, sim. Agora, a fé me permite tratar de tudo. A fé não divulga artigos, não publica artigos. Não, e não tem a obrigação de se fazer provar, a não ser por aquele que queira experimentá-la no coração. Aí ela vai se fazer provar como verdade que acontece. Ou seja, o laboratório da fé é a prática humana. Opa. O grande laboratório da fé é a prática humana. Jesus disse, se você quiser conhecer, tem que praticar. Está em João capítulo 7, acho que é verso 14, se eu não estou enganado. Tem que praticar. De modo que o grande laboratório da fé é a prática. Quando eu pratico, eu fico sabendo. Para eu ficar sabendo, eu preciso dar crédito à palavra. Aí eu dou um passo de fé. Não, bom. Isso é muito fera. Dou um passo de fé. Aí quando eu dou o passo de fé, eu provo a concreção da palavra da fé. Como chão para a minha jornada. Para o meu caminho, para a minha travessia. Aí funciona. Aí Aí rola. Foi como Jesus disse, não tem nada que não seja totalmente coerente com ele, né? Bem-aventurados os que viram e creram. Ou bem-aventurados os que não viram e creram. Na realidade é isso. Porque Tomé queria ver. Ele queria o existente. E o que Jesus ensina é bem-aventurados aqueles que sabem que existem coisas que estão para além das coisas que são verificáveis como existentes. Como nessa ilustração que eu não me canso de usar, do Indiana Jones. Sim, cara. Que dá o primeiro passo sem ver nada. É só depois que a palavra vai estendendo o chão da sua visibilização diante dos seus olhos, mostrando para você que só é possível saber dando o passo do crer. Porque o Evangelho não vai se revelar real antes de você
dar o passo da fé. Aí a gente podia falar 1 milhão de coisas sobre isso. Aí o cara diz, bom, então essa sua fé é só condicionamento, não é? Não seria natural? É. Se eu tenho que dar esse passo sem ter comprovação nenhuma? Mas no que e em que eu não dou um passo sem comprovação nenhuma? Me diga uma única coisa. Em que eu dou um passo sem comprovação nenhuma? Em que eu caminho em algo que prescinda de comprovação na Terra? Tudo precisa de comprovação. Mas assim mesmo eu me exercito num monte de coisas que eu não sei, que funcionam. Você chama um médico de uma certa especialidade, ele te trata de uma determinada coisa e diz, agora o senhor vai ter que procurar um especialista assim, porque desta área eu não entendo. Eu tenho visões gerais. É um passo que ele não vai dar sem conformação. Não, e todo mundo convive com o que não conhece, naturalmente. Agora, tem gente que diz que não pode dar um passo espiritual se não tiver documentação de Deus. Bom, Deus não é documentável, então se para você dar qualquer passo na direção de Deus você precisar de alguma prova, você vai morrer buscando sinal, como Paulo disse, buscando sinais, pedindo sinais, e não os terá, porque o sinal que já foi dado é o da ressurreição dos mortos. Aí você diz, bom, mas eu não estava lá. Você veja como no fundo e no fim, a gente tem que decidir se crê ou não crê. Como no fundo e no fim, a decisão sobe não de uma conclusão lógica, racional, mas de um esmagamento indefensável da convicção da fé, dando testemunho da verdade de Deus no nosso coração acerca daquilo. E aí começa a loucura. Por isso Paulo disse que é loucura. Não adianta ficar dizendo que não é loucura. Você está olhando para um cara completamente louco. Sou eu. Que crê que Jesus, quando morreu na cruz, levou os pecados do mundo. É muita maluquice, cara. É um surto da pesada, esse meu. Creio que ele ressuscitou dos mortos sem sentir nenhuma necessidade de demonstração pública, revelando-se exclusivamente aos que criam nele. O que é muito mal do ponto de vista documental. É péssimo. Mas esse maluco aqui não tem nenhuma crise, crê nele. Admite a possibilidade de que o amor absoluto levante da morte. Essa é a fé na ressurreição. É aceitar no coração que o amor absoluto tem poder para se levantar da morte. Eu creio nisso, sou louco. E aí entrego a minha vida a uma coisa que Jesus já disse que não vai dar certo na Terra. Sim. Não é? Bom, se eu escolher um candidato político na democracia com os critérios do Evangelho, provavelmente esse candidato não vai ganhar. Porque ele vai ter que ser bom, justo, generoso, sincero, claro, não orgulhoso, nem arrogante, nem soberbo, falar só o que é possível, não prometer mentiras. Esse cara é inviável. Só um milagre pode levar essa pessoa a uma situação de prevalência num ambiente como o nosso, especialmente nessa era pós-verdade. Era de mentira, onde todo mundo aplaude a mentira e ri, porque a mentira emplacou. Não interessa se é verdade ou não, mas emplacou, cara. Emplacou. Sei. Então eu estou do lado que perde em tudo. As minhas escolhas éticas são todas ridículas. São todas patéticas. Os lados que eu escolho para me identificar. O fraco, o órfão, o pobre, o maluco, o pirado, o rejeitado, o marginalizado, O doente. o indigente, o imigrante. É o lixo.
ninguém quer. É o lixo, ninguém está querendo. Não, mas são as escolhas de Jesus, né? São as escolhas. Quem lê o Evangelho não tem como deixar de ver essas escolhas prioritárias. Essas ações na direção desses. Ele é explícito, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A operação primordial é para quem está doente, precisa. Sim. É para o carente, não para quem não está precisando. Então eu estou escolhendo, eu sempre escolhi o lado que eu sabia que eu não ia ganhar na Terra. Ele mesmo disse que era uma porta muito estreita, poucos entram, caminho é apertado, poucos acertam. Ó, pequenino rebanho, alegrem-se, porque o meu Pai agradou dar-vos o seu reino. Nunca fez promoção de nada grandioso, prevalente, nem enorme, nem poderoso. E toda a profecia dele para o futuro é: vocês vão ser traídos, vão ser odiados, vão ser... Tereis aflições. Afligidíssimos de todos os lados, os homens vos odiarão de graça por nada. Vede que eu estou avisando para que vocês não se choquem, não se escandalizem. Ele repete. Surgirão muitos falsos profetas e todo mundo vai crer neles, em vocês não. Vocês vão enxugar gelo até o fim da história. Então, cara, eu nasci botafoguense. Sem nenhuma vocação. Flamenguista, ganha sempre. E é um time que não bota fogo do céu. Não, também não. E a estrela é solitária. É só uma estrela. Você anda só, a estrela solitária te conduz. Então, meu Deus, é uma escolha que não é para qualquer um, não. É isso aí. Não é para qualquer um. Por exemplo, eu entro aqui na internet. Se eu for avaliar o meu impacto na internet pelo número de seguidores, eu não vou achar que tem nada de especial acontecendo. Porque tem gente aí com 30, 40 milhões de seguidores. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Tem. Não é? A soma dos meus todos, das minhas plataformas, deve dar aí uns 700 mil, com a VMVTV, se somar os IPs dessas plataformas, os cliques diferenciados, chegar no máximo o rescaldo total. 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Agora, por outro lado, é uma quantidade de pessoas que tem um nível de engajamento 5 vezes maior do que a de qualquer outra pessoa com um número fabuloso de seguidores. Às vezes não 5 vezes, às vezes até 9 vezes maior. De participação. De engajamento, de compromisso. Por quê? Eu não estou aqui preocupado com likes, eu estou aqui preocupado com gente que chega e que depois encontra comigo pelo mundo afora e diz: você não sabe o que me aconteceu sozinho. Quando eu descobri você e comecei a ver seus vídeos, como a palavra me estuprou para a vida eterna, me abriu ao contrário para o céu. Aí meu coração se... Caio, mais uma saideira, por favor. Aquela outra eu vou deixar para segunda-feira, para terça-feira. Essa coisa do fé é loucura, pegou aqui na minha mente o que você falou. Eu sou um louco, todo mundo é louco, né, brother? Com certeza, Caio. Todo mundo é louco, porque ninguém vive sem fé. Então, você tem que explicar por que o Stephen Hawking ficou tantos anos lutando por aquilo que ele dizia que já sabia que não iria conseguir concluir. Mas ele queria ir assim até o fim. Por quê? O que era aquilo? Era uma fé, para além do que ele mesmo podia justificar. Todos nós vivemos com uma fé para além do que se pode justificar. Para além do que se pode justificar. Só que a minha loucura é consciente. Entendi. O que difere o louco do louco que vai se tornando sensato e sábio é que a loucura de um é não percebida, a do outro é conhecida, discernida, percebida e evoluída na direção de ser cada vez mais coerente com o pressuposto inicial. O pressuposto inicial é que é loucura.
Porque é loucura você, não vendo nada, dar um passo no vazio. É loucura. Então eu acho que você já respondeu o que eu ia te perguntar. Que tem a questão da fé, que é uma loucura, e o culto racional. O culto racional o cara traz a fé. Já tem a ver com o exercício da fé no cotidiano ético da existência. Cotidiano ético da existência. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais os vossos corpos. Uma vez que você foi atingido pelo inexplicável. Isso. Começa assim lá, quer ver? Romanos capítulo 11. Deixa eu achar aqui. Romanos 11. Termina dizendo, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Lá no finalzinho. E aí começa a dizer Sim, a profundidade das riquezas. Pode ler? Tanto da sabedoria. Quero. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aí vai para 12? Aí, rogo-vos. Rogo-vos. É um pedido, essa 12:1. É uma invocação, e o Paulo usa uma expressão grega, que é aquele apelo visceral, como se fosse um pedido do Espírito Santo. O termo que Paulo usa. Sim. A visceralidade. Rogo-vos. Rogo-vos. É aquele apelo visceral de dentro mesmo. É quando o cara fala, pelo amor de Deus. Aí tem um pois, não é? Que evoca o contexto antecedente. Qual é o contexto antecedente? Porque Deus é insondável, indisponível, inalcançável, incomprovável, improvável. Porque Deus é Deus que é, mas que não existe para nenhuma demonstração, para nenhuma relação de iguais, para nada desse nível. Sabendo que esse Deus que é assim, tão absolutamente para além de nós, nos ama. Por causa disso, leia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Esse pois é por causa disso. Rogo-vos, por causa disso. Por causa disso. Pela compaixão de Deus que apresenteis. Por causa desse amor de Deus. Que compaixão, ou por causa das misericórdias. Misericórdia é o coração solidário para com a miséria. E a compaixão é uma espécie de diarreia cardíaca. É aquela crise cardiointestinal. Sei. Quando as vísceras do coração se comovem. Sim. Isso é compaixão. É uma coisa peristáltica, você não controla, involuntária. Pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos. Então é como resposta ao amor de Deus. Sim. Que começa o culto racional. Agora o amor como de Deus, resposta ao amor de Deus que começa o culto racional. Isso. É porque eu fico tão chocado com esse amor eterno que pela loucura da fé eu abracei, compreendi sem entender nada. Tá. E fui acolhido e sei que fui sem poder provar nada para ninguém. E estou perdoado sem poder explicar coisa alguma em qualquer direção. Imerecidamente. Totalmente merecido. Loucamente. Sim. Por causa de tanta loucura de amor eterno. Tá. Começa o meu culto racional. Bom, se eu creio assim, não tem nada que seja mais razoável do que viver assim. Esse é o culto racional. É a resposta do sentido humano à causa da explosão do amor divino no coração da pessoa. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos, pode ser aí substituído por vossos seres, porque não é só uma questão física, de corpórea, não é corpo como aquele que você leva a balança e pesa e diz está com 83. Tá. Não,
a tua fisicalidade histórica, a tua expressão, a sua visibilidade humana no espaço-tempo. Isso é o vosso corpo. A tua existência ali no momento. Ok. Apresenteis os vossos corpos, que você acabou de dizer, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso. Que é o vosso culto racional. Seja a vossa vida uma oferta santa, meu Deus, meiga, pura e agradável a Deus. A vossa vida. Que a vossa vida seja um internuramento dos céus. Sim. E aí? Segue? Segue. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não deixem que o mundo modele a mente de vocês, a ideologia de vocês, a cabeça de vocês, os valores de vocês. Não deixem. Para que E aí, mano, aí você já viu que todo mundo perdeu, né? Acabou para todo mundo. Porque todo mundo aqui já está ainda com a maioria. Já dançou geral. Já dançou geral. Não vos conformeis com este século, com este aeon, com esta era, mas antes transformai-vos pelo processo mental de rever, rechecar toda a nova realidade com o Evangelho, toda a nova situação com o Evangelho, não deixar que nada entre na minha vida sem ter passado pelo filtro do Evangelho. Transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça... Que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. O culto racional, então, ele advém da loucura de ter entendido. E de ter sido coerente. Um muito doido. De ter vivido coerentemente com o que entendeu e não tem a menor condição de comprovar para ninguém. Se instalou em você como mistério de Deus, que só pode ser conhecido pelo fruto de amor da sua vida. Foi o que Jesus ensinou. É verdade. João 17 faz a síntese disso.